Vamos dar continuidade ao estudo da nossa série com relação às profecias de Mateus capítulo 24. Na lição anterior, a gente viu já alguns sinais, eventos que antecederam a destruição de Jerusalém. Vimos como surgiram falsos cristos, falsos profetas que enganaram muitas pessoas antes do ano 70, né? Também vimos como que aconteceu catástrofes, problemas assim, de terremotos, fome, pestes, problemas assim na sociedade, problemas na natureza, problemas políticos, enfim. Vimos que nesse momento, nesse período, né, os cristãos foram culpados por todos esses problemas, essas calamidades que aconteceram. E como os cristãos foram culpados, eles foram chamados a apresentar defesa dos seus ensinamentos, da sua fé diante de imperadores, diante de governantes, e eles, cheios do Espírito Santo, apresentaram defesa da sua fé. Vimos também que todo esse período gerou um problema um clima de uma sacudidura na igreja. Muitos que faziam parte do povo de Deus, muitos cristãos caíram em apostasia, tá? Abandonaram os caminhos de Deus. Hoje vamos falar sobre o quinto sinal que precede aqui a destruição aqui de Jerusalém. E esse sinal está aqui em Mateus capítulo 24, versículo 14. Diz assim: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha para as nações, então virá o fim." Depois que Jesus foi para o céu, os apóstolos começaram a pregar o evangelho e pouco a pouco o cristianismo, a igreja começou a crescer e crescer mais. Quando você lê os primeiros capítulos de Atos, diz, por exemplo, que um dia se batizaram quase 3.000 pessoas. Ou seja, milhares de pessoas aceitavam o evangelho. E o evangelho começou a crescer mais e mais. E sabe, mesmo sendo um período difícil de perseguição, de tormento, de ódio, onde os cristãos eram lançados às vezes aí para serem assim devorados pelas feras e tudo isso, mas foi um período quando a igreja começou a crescer de maneira surpreendente. Onde morria um cristão, 10 cristãos surgiam. Tá? O evangelho assim alcançou muitas pessoas. De acordo com as palavras aqui de Paulo, o evangelho na época dele havia alcançado todo mundo. Eu quero ler para vocês aqui então Romanos capítulo 1, versículo 8. Ele disse aqui, "Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm." Então, queridos irmãos, essa palavra aqui, mundo, tá? No idioma grego é oikumene. Oikumene significa o mundo habitado naquela época. Tá? Não é que Paulo veio aqui na América do Sul, pregou aqui, não. Mas naquela época, o mundo que era habitado, o território do Império Romano, esse mundo, todo o império recebeu a mensagem, ouviu a palavra de Deus. Tá? Por isso, Paulo disse, olha, em todo o mundo é anunciado, né, a fé de vocês. Ou seja, naquela época a mensagem, a fé havia alcançado esses lugares. Em outra carta que ele escreve aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 23, ele fala essa mesma ideia. Ele disse aqui, "Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro." Então disse Paulo, olha, o evangelho é proclamado a todos que estão debaixo do céu. Tá? Então o mundo daquela época, quando governou o Império Romano, então naquela época o evangelho havia sido pregado a todos esses lugares. Tá? Alguns lugares mais do que outros, mas o evangelho chegou. Por todo lugar se falava dos cristãos. Foi uma época maravilhosa e foi o Espírito Santo que capacitou os primeiros cristãos para eles conseguirem tal proeza. O mundo foi abalado pela pregação do evangelho. Milhares e milhares de pessoas aceitavam o evangelho. Amém?
Ali se cumpriu então a profecia de Mateus capítulo 24, o versículo 14. Só que, seguindo a ordem cronológica, haveria outros eventos que aconteceriam. Agora vamos falar da abominação. Se você ler aí Mateus capítulo 24, agora o versículo 15, lá diz o seguinte, olha: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E depois disse mais ainda, então aqueles que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Antes da fuga, que o povo de Deus devia fugir de Jerusalém, porque Jerusalém ia ser destruída, mas antes dessa fuga, acontece aqui o que se chama a abominação da assolação. Essa abominação seria um sinal para que os judeus fugissem, assim, os cristãos, né? Os cristãos judeus fugissem da cidade para salvarem as suas vidas, porque a cidade seria destruída. A pergunta é, o que era essa abominação da desolação? Com certeza deve ser alguma coisa que eles viram fora da cidade, que era um sinal para eles fugirem. Tá? E quando a gente compara com os outros evangelhos, com Lucas e Marcos, a gente vai entender melhor esses detalhes. Eu quero ler para vocês aquilo que está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, porque ali é a primeira vez que aparece o termo abominação da desolação. Ali, na verdade, já estava profetizado a destruição de Jerusalém, que chegaria a essa abominação. Tá? Muito bem. Qual é o contexto do versículo que vamos estudar? Em Mateus capítulo 9, desde o versículo 27, fala sobre a profecia das 70 semanas. Deus disse aqui para Daniel, 70 semanas estão separadas para teu povo. Tá? Ou seja, o povo de Israel tinha 70 semanas para eles se arrependerem dos seus pecados, e depois disso eles iam ser assim, eles iam deixar de ser o povo escolhido de Deus. Tá? E 70 semanas são, na verdade, né, se você multiplica 70 por 7, dá quanto? 490 anos. Aqui está falando do período de graça, assim, de oportunidade que o povo de Israel recebeu. Tá? Lamentavelmente, né, essa profecia se cumpre aqui no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Ali Israel deixa de ser o povo escolhido e o evangelho vai para todo mundo. Então, falando nesse contexto, vamos ler o versículo 26 e 27. Depois das 62 semanas, tá? Quando começa essa profecia, diz primeiro tem 62 semanas. Depois dessas 62 semanas, o ungido seria morto. Está falando depois de 62 semanas que essa profecia começa, Jesus seria morto e já não haveria lugar para ele. A cidade e o lugar santo, diz aqui, serão destruídos pelo povo. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. E eu quero que você veja essa parte. A cidade, aqui falando de Jerusalém, tá? E o templo, aqui o lugar santo, serão destruídos pelo povo do governante que virá. Qual é esse povo, esse governante que virá? Aqui está falando do Império Romano. Na época de Daniel estavam ainda governando os medos e os persas. Tá? Depois deveria vir ainda o Império da Grécia, mas depois viria o Império Romano. Mas diz aqui, olha, esse império, esse povo governante que virá, eles vão destruir a cidade e o santuário, aqui o templo. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E a desolação foi decretada. Tá? Ou seja, aqui está falando da destruição de Jerusalém, do templo, pelo império que governaria naquela época, na época já de Jesus, o Império Romano. E isso traria, diz aqui, uma desolação. Esse decreto, haveria um decreto aí de destruição que traria desolação. E aqui fala um pouquinho agora sobre Jesus. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Tá? E na metade da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, Jesus morre no ano 31. Tá? Ele começa seu ministério no ano 27
quando terminam as 62 semanas, e por mais uma semana ele tem assim, ainda o evangelho é levado para os judeus, né? Mas na metade dessa semana, que é o ano 31, disse o Messias seria sacrificado e não teria mais sacrifícios e ofertas. E aí vem a parte importante. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue o fim que sobre eles está decretado. Então diz aqui, olha, há um fim que está decretado para Jerusalém, vai chegar depois de tudo isso. Quando a gente lê aqui, eu estou usando aqui a nova versão internacional, mas eu gostei melhor dessa tradução aqui nessa parte, que eu estou usando aqui a Almeida Revista e Corrigida, para que vocês vejam assim, um detalhe importante que nessa versão aparece. Daniel capítulo 9, versículo 27. Aqui diz, olha, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Está falando que o Messias ia ser sacrificado. E sobre a aça das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E aquilo que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, aqui essa profecia estava falando que depois das 62 semanas, ia ter mais ainda uma semana para que terminem essas profecias das 70 semanas. Mas depois disso, viria um governante, um povo que estaria governando, que é o Império Romano, para destruir Jerusalém e o templo. Disse, deixariam a cidade desolada, acabada, por causa da abominação. Quais são as abominações? Os pecados que houve em Jerusalém, por terem rejeitado o Messias. O pecado leva à destruição final de Jerusalém. Tá? É por isso que aqui em Lucas capítulo 21, no versículo 20, falando dessa abominação da desolação, diz assim, ó, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua desolação está próxima. Ou seja, Mateus, ele disse, olha, vai acontecer, vocês vão ver o sinal da abominação, da desolação. Mas aqui Marcos, ele explica melhor e disse, olha, essa abominação é a chegada dos exércitos do Império Romano. E quando disse aqui Daniel, olha, Daniel já a profecia já falava que o rei, o governante daquela época, depois do sacrifício de Jesus, que seria o período que Roma governaria, o governante daquela época enviaria seu exército para destruir a cidade e o templo. Então, meus irmãos, a abominação da desolação é a chegada do exército romano para destruir Jerusalém. Tá? E isso devia, meus irmãos, acontecer, assim, isso acontece antes do ano 70. Tá? Finalmente, o exército romano vai destruir Jerusalém. Mas é importante assim, estudar como que esse processo aconteceu. Porque Roma, eles não destruíram Jerusalém na primeira vez que eles chegaram. Primeiro teve um cerco, daqui a pouquinho vamos ver esse detalhe. E depois eles voltaram ainda, mas depois eles novamente vieram, aí já destruíram Jerusalém. Mas o sinal era que assim que aparecesse essa abominação, ou a chegada do exército, os cristãos deviam fugir. Em Marcos capítulo 13, versículo 14, diz que a abominação da desolação está no lugar que não deveria estar. Ou seja, um lugar que deveria estar fora da cidade, tá bom? Então, se o exército estivesse dentro, não tinha como mais fugir, tá? Agora, o sinal devia ser que quando eles vissem fora o exército, ali era o momento de fugir, tá bom? Então, né, resumindo, né, a abominação é o cerco da cidade de Jerusalém pelo exército romano. E por que desoladora? Porque quando vem o exército romano, vem para destruir Jerusalém e o templo. E é isso que aconteceu. Agora, eu queria ler para vocês um pouquinho sobre aquilo que está aqui em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44, porque ali fala sobre a apostasia do povo de Israel ao rejeitar ao Messias. E foi justamente essa apostasia que finalmente levou Jerusalém a uma ruína nacional, a destruição total. Tá?
Disse assim, versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, se você também o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitar. Então, olhando para Jerusalém, Jesus chora. E disse, olha, vai chegar o tempo que vai vir, está falando aqui do ano 70, vai vir aqui o exército, vai ser destruído, teus filhos serão destruídos, os moradores serão destruídos, não vai deixar pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus visitou. Ou seja, o tempo era aí as 70 semanas que estava determinado para os judeus. Quando Jesus veio, o próprio Deus se encarnou, veio para o povo de Israel. Mas eles o rejeitaram e depois vão condená-lo à morte. Então, houve uma apostasia nacional. O povo de Israel apostatou ao rejeitar o Messias e por praticar tantos pecados abomináveis ao longo de toda a história. E são esses pecados, toda essa abominação que finalmente leva Jerusalém à sua destruição. Por isso é que Jesus chorou. Agora, vamos estudar um pouquinho de como que foi a chegada do Império Romano, ou do exército do Império Romano para destruir Jerusalém. Antes disso, eu leio para vocês aquilo que está no livro O Grande Conflito, na página 26. Diz assim, ó. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, ou seja, estava fora da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra de Judeia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Qual era esse sinal? O cerco do exército romano. Só que diz aqui, o exército romano chegou mostrando seus símbolos idolátricos. Vamos chegar daqui a pouquinho lá. Mas esse era o sinal para o povo fugir, os cristãos. Aquele que acaso estivesse no telhado não deveria descer a caça, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Aqueles que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam no labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante, para que não fossem apanhados pela destruição geral. Então, disse, eles deviam ver a chegada dos romanos, do exército romano, era o sinal para os cristãos fugirem. Agora, só que quando os romanos chegaram, eles chegaram com seus símbolos idolátricos. E aí vem a importância daquilo que está escrito em Mateus capítulo 24, o versículo 28. Pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Como assim, pastor? Não é novidade para muitos que já estudaram um pouco de história, que sempre que o Império Romano começava uma batalha, eles colocavam na frente dele os estandartes que eles possuíam. E esse estandarte sempre tinha a imagem de uma águia. Tá? E qual é essa história dessa águia? Porque assim, o emblema oficial do exército romano era a águia. Tá? Agora, antes do ano 104 a.C., o Império Romano ele tinha vários símbolos que usava assim, como emblema do seu exército. Havia o símbolo do touro, da cobra, do leão, do abutre, enfim. Mas já na destruição de Jerusalém, nessa época, apenas havia um animal que era símbolo do exército romano, que estava aí nas bandeiras, nos estandartes, quando chegava o exército. E esse animal era a águia. O que representa essa águia? Porque assim, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o que os cristãos viram na cidade foram a chegada dos estandartes, das águias,
o símbolo do exército romano. Eles cercaram. É isso que está falando aqui no livro Grande Conflito. Quando os símbolos idolátricos de Roma fossem erguidos em Terra Santa, então esse era o sinal para fugir. Esses símbolos idolátricos são os estandartes das águias. Tá? Agora, no ano 67 a.C., houve um general romano chamado Pompeu, que ele estava fazendo algumas campanhas militares e ele viajou até um lugar que se chama Pérgamo. E quando a gente estuda sobre a igreja em Pérgamo, a gente estuda esses detalhes, inclusive, é muito interessante. Mas quando ele chegou lá em Pérgamo, ele descobriu que ali estavam vários sacerdotes que há muitos anos estavam aí morando, que eles fugiram lá do Império da Babilônia. Porque quando Babilônia foi destruída e começaram a governar os medos e os persas, eles tentaram destruir todos os sacerdotes e os falsos deuses da Babilônia. Então, esses sacerdotes fugiram para Pérgamo. E lá eles continuaram aí com o seu politeísmo, adorando os falsos deuses. E principalmente o Deus Sol. Tá? Agora, quando chega lá Pompeu, ele fica cativado por o Deus Sol, Mitra, e ele então vai começar a adorar esse Sol. Esse Deus Sol, né? O Deus Sol Mitra. Só que ele adota nesse momento a águia como símbolo do Deus Sol Mitra. Por isso, esse estandarte da águia, ele tem aí tipo uma coroa dourada ao seu redor. É símbolo do Sol. Por que ele colocou isso? Em honor ao Deus Sol, o Deus Mitra, tá bom? E depois disso ele trouxe para o Império Romano. Com o tempo, isso se tornou assim o emblema oficial do exército romano. Então, na época que Jerusalém foi cercada pelo exército romano, foram esses estandartes, essas bandeiras que Roma estava levando. Por que Ellen White disse aqui que eram símbolos idolátricos? Porque essa águia, com a cabeça virada para um lado, com as asas estendidas e com essa coroa dourada, era o sol. Ali, o que simbolizava? Assim como o sol derrota as trevas, o Império Romano derrotaria qualquer inimigo que estivesse na sua frente. Por isso que eles enviavam sempre na frente esse estandarte. Com o tempo depois, a gente sabe pela história que Constantino mudou o nome e oficializou esse estandarte como o Deus Sol Invictus. Tá? É interessante estudar essa história, tá bom? Mas assim, quando o Império Romano chegou então em Jerusalém, a sitiou, eles chegaram com esses estandartes, mostrando as águias, tá? Ali estavam os símbolos idolátricos da falsa adoração ao Deus Sol. Além disso, essa imagem apresenta que a águia ela tem flechas nas suas garras, tá? As asas estão estendidas, né? A cabeça está virada para um lado e chegou. Agora eu queria ler para vocês aquilo que Flávio Josefo, o historiador judeu, ele escreve no seu livro A Guerra dos Judeus. Ele disse assim, ó: então vieram os estandartes, e ele está descrevendo aqui o momento que chegou aqui o exército romano para sitiar Jerusalém, tá? Disse assim, ó: então vieram os estandartes da abrangente águia que está na cabeça de todas as legiões romanas, o rei e o mais forte de todas as aves, que para eles é um símbolo de domínio e um presságio de que vencerão todos aqueles contra quem marcharem. Olha, então disse, né, quando chegou o exército, eles chegaram com seus estandartes, com os estandartes da águia, tá? Foi assim que os cristãos começaram a ver o sinal de que chegou o momento de fugir. Agora, em outras palavras, o Império Romano, né, pegou muita coisa daquilo que já vinha desde a Babilônia. Não nos deve surpreender por isso que aqui em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3, Pedro compara Roma com Babilônia. Ele, por exemplo, escreve aqui a sua carta e disse, né, aquela, falando aqui a igreja, que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Ele está falando aqui da igreja em Roma, mas disse, olha, a igreja que está em Babilônia. O apóstolo sabia que Roma estava associada de alguma maneira com Babilônia, tá bom? Então, na destruição de Jerusalém, chega ali o exército romano mostrando assim as suas águias, tá bom?
Agora, eu quero mostrar para vocês como que devia acontecer o momento da fuga dos cristãos. Porque Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16 diz assim, ó. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, então já sabemos que a chegada do exército romano para destruir Jerusalém e o templo, a qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, então aqueles que estão na Judeia fujam para os montes. Então a chegada dos romanos era o sinal para que aconteça agora o momento de fugir. Disse aqui no livro O Grande Conflito, na página 30. Depois que os romanos, sob a liderança do general Céstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Então, quem levou o exército para sitiar Roma, aconteceu aí a abominação da desolação, foi o general Céstio. E disse que estava tudo pronto para atacar e destruir. O Jerusalém, ou os judeus, estavam já para se entregar, tudo pronto. Mas, de repente, disse o general Céstio, voltou para trás e eles deu uma retirada. Não houve mais ataque. Tá? O exército que estava cercando a cidade teve que voltar lá para Roma. Agora, quando isso aconteceu, os falsos profetas começaram a falar uma mensagem e disseram assim, ó, tá vendo? É isso que nós falamos, que vai ter paz. Isso é providência de Deus. E em lugar deles serem assim mais humildes, muitos judeus, inclusive, correram atrás dos romanos e mataram a muitos. Tá? Mas assim que Céstio ele voltou para trás, o imperador romano enviou outros generais, que ali se acabaram com Jerusalém. Eu quero ler essa parte aqui no livro O Grande Conflito, na página 30. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem do seu povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes, e agora se proporcionou a todos a oportunidade para ouvir o aviso do Salvador. Qual o aviso? Quando virem o sinal da chegada do exército romano, é agora de fugir. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Céstio, os judeus, fazendo uma surtida de Jerusalém, foram ao encalço de seu exército que se afastava. E enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram tempo de deixar a cidade. Ou seja, enquanto o exército estava sitiando a cidade, nenhum cristão podia fugir. Mas no momento que o exército romano voltou para trás, e eles assim abandonaram aí o sítio de Jerusalém, era o sinal. Ali os cristãos deviam fugir. Ali eles deviam abandonar tudo, não deviam assim pensar nas coisas materiais, era o momento de fugir. Disse ali, olha, nem os judeus nem os romanos aí impediram a fuga dos cristãos. Os judeus assim ímpios daquela época, eles pensavam agora é vitória para os judeus. Só que, meus queridos irmãos, mais tarde chega o general Vespasiano e o general Tito, o ano 70, e eles não tiveram compaixão aí de Jerusalém. Mataram a todos quanto havia ali. Tá? Nenhum cristão pereceu, meus irmãos, na destruição de Jerusalém, porque eles viram o sinal e obedeceram esse sinal. Eles fugiram. Mas todos os que estavam lá em Jerusalém, meus irmãos, foram destruídos por causa da chegada do Império Romano. Eles viram as águias. A chegada da águia era o sinal. Por isso que os cristãos fugiram. Se você ler o livro Grande Conflito, lá disse, por exemplo, que a destruição foi tal que as ruas estavam, assim quando chove, por exemplo, né? As ruas ficam todas alagadas de água. Assim estava Jerusalém, alagada de sangue de tantos judeus que foram assassinados ali.
De acordo os historiadores, né, Joséfo especificamente, lá no seu livro A Guerra dos Judeus, ele disse que mais de 1 milhão de judeus morreram assassinados pelo exército romano. Ali, meus irmãos, não ficou pedra sobre pedra. Chegou a destruição de Jerusalém que Jesus havia predito. Mas nenhum cristão pereceu. É importante isso. Tá? Por quê? Porque os cristãos fugiram. Assim será no tempo do fim, queridos irmãos. Quando o evangelho seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo, vai acontecer a abominação da desolação, que é o decreto dominical. E eu vou lhes explicar como que isso se cumpre. E aí também vai aparecer a águia, que é o emblema oficial da nação dos Estados Unidos. Quando isso aconteça, será o momento para o povo adventista de Deus fugir para as montanhas. Mas vamos chegar lá em breve. Mas assim, na história de Israel a gente vê isso. A chegada dos romanos, quando a águia apareceu ali, o estandarte da águia, era o momento da fuga. Mateus capítulo 24, versículo 21, disse agora que começa um período de tribulação. Disse aí, haverá então o quê? Então, depois da fuga, depois que apareceu essa abominação, então haverá, disse, uma grande aflição, tempos de angústia como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, depois do sítio de Jerusalém, os cristãos vão fugir, mas ali, meus irmãos, entra um período de perseguição contra os cristãos que durou muito tempo. Tá? Mas nenhum cristão pereceu lá na destruição de Jerusalém. Eles ouviram a voz de Deus. No livro Grande Conflito, na página 30, disse, olha, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos aqueles que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. E esse sinal era a chegada das águias dos estandartes do exército romano. Tá? Agora, irmãos, em meio de toda essa apostasia nacional do povo de Israel, havia um povo de Israel, os cristãos que foram fiéis. Tá? Assim será no tempo do fim também. Em toda essa apostasia no mundo cristão, Deus sempre vai ter um remanescente, um povo que vai ser fiel. O que me chama a atenção, meus irmãos, da destruição de Jerusalém é que aqueles que são perseguidos, esses cristãos que vão fugir, são perseguidos, eles são guardadores do sábado. Porque ali disse, olha, em Mateus capítulo 24, versículo 20, orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Eram guardadores do sábado aqueles que fugiram, aqueles que eram perseguidos. Assim também será no tempo do fim. Haverá uma grande e terrível perseguição. E serão também os guardadores do sábado aqueles que serão perseguidos. Agora, meus irmãos, essa apostasia do povo de Israel levou então a uma destruição nacional do povo de Israel. Lamentavelmente, aquilo que os judeus, os líderes queriam, não se cumpriu do jeito que eles esperavam. Porque quando sentenciaram a Jesus à morte, lá em João capítulo 11, versículo 48 e 50, eles disseram o seguinte, olha, se deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. E Caifás, que era um deles, sumo sacerdote naquele ano, disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo do que pereça toda a nação. Então, quando Jesus estava sendo aí sentenciado, Caifás disse, olha, nos convém que morra um homem, em lugar de que pereça toda a nação. Porque se deixamos esse homem vivo, tá? Ali vai vir o exército romano, aí vai tirar a nossa nação, vai destruir. Então, é melhor matar esse homem. É por culpa dele que está acontecendo esses problemas aqui. Mas, lamentavelmente, foi ao contrário. Ao matarem, ao condenarem à morte a Cristo, o povo caiu numa apostasia nacional e isso trouxe uma destruição de assolação. A cidade ficou desolada. Jerusalém, meus irmãos, ficou destruída. Milhares e milhares de pessoas morreram. Ali se cumpriu o que Jesus fala nos primeiros versículos de Mateus 24.
não ficará pedra sobre pedra. E quando os discípulos lhe disseram, Senhor, e quais serão esses sinais? Antes de que isso aconteça, Jesus lhes falou tudo aquilo que estudamos aqui e se cumpriu. Agora, no próximo estudo que vamos ter, vamos estudar como Jesus responde agora a segunda pergunta. Quais serão os sinais do fim desse mundo, da volta de Jesus? E como que os mesmos eventos se cumpriram e se cumprem ao pé da letra, e como esse mundo será destruído. E os momentos pelo qual a igreja, o povo de Deus, passará. Que Deus te abençoe. Continua firme estudando as profecias, a palavra de Deus. E lembre, você tem um Deus maravilhoso que está guiando sua igreja, está guiando sua vida. Mas você também precisa agora conhecer as coisas que vão acontecer. Porque quando acontece a abominação da desolação, você tem que saber qual vai ser esse sinal. Os cristãos daquela época, eles estudaram, sabiam. Por isso que quando chegaram as águias, fugiram. É importante a gente conhecer as Escrituras. Que Deus possa te abençoar. Amém? Oremos. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Por favor, coloca todos esses ensinamentos na nossa mente, no nosso coração. Que a gente veja, Senhor, como você está guiando essa história. O Senhor sabe como vai terminar. Mas o Senhor nos garante que o Senhor está guiando a sua igreja. E que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado por tudo. Bem abençoar as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço, queridos amigos. Não percam a próxima lição, que vamos estudar agora os eventos finais da destruição desse mundo. Até a próxima, viu?